Você já se sentiu perdido, sozinho ou vulnerável em um mundo cheio de incertezas? O Salmo 91 promete proteção divina e segurança em meio aos desafios da vida. E nós vamos mostrar como você pode aplicar esse poder agora mesmo. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos salmos mais poderosos e reconfortantes da Bíblia, o Salmo 91. Um salmo que nos garante a proteção de Deus, mesmo nos momentos de maior aflição. Vamos entender como ele fala ao nosso coração e como podemos aplicar seus ensinamentos à nossa vida moderna, enfrentando as adversidades com fé e confiança. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e faça parte dessa jornada de fé e crescimento espiritual conosco. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem de esperança e deixe um comentário contando como o Salmo 91 tem falado ao seu coração. Sua história pode inspirar e transformar a vida de uma pessoa. Vamos juntos fortalecer nossa fé. Então, assim como buscamos sombra em um dia quente e abafado, podemos sempre encontrar a sombra de Deus. Um abrigo seguro e constante, onde nossa alma encontra paz, onde podemos descansar em sua presença e onde somos protegidos das adversidades que nos cercam. O Salmo 91 nos oferece não apenas uma promessa de proteção, mas um verdadeiro convite para viver em paz, sem medo, sabendo que estamos sob a sombra do Onipotente. O primeiro versículo do Salmo 91 começa com uma promessa maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aqui somos convidados a entrar em um lugar de refúgio e segurança. Não apenas um local físico, mas um espaço espiritual onde podemos experimentar a paz de Deus, longe das tempestades e pressões da vida cotidiana. Vamos imaginar por um momento que estamos em um dia quente de verão. O sol está intenso e o calor está nos cansando, nos tornando vulneráveis à exaustão. Você então procura por um refúgio, um lugar de sombra onde pode descansar e se recuperar. Pode ser debaixo de uma árvore frondosa, onde o vento fresco alivia o calor e você sente a calma se instalando. A sombra dessa árvore age como uma proteção contra o sol ardente, criando um ambiente de alívio e descanso. Agora, no contexto espiritual, imagine que essa árvore é a presença de Deus. Quando o mundo ao seu redor parece insuportável, as pressões do trabalho, as responsabilidades da família, as preocupações financeiras ou os medos pessoais, você pode encontrar abrigo na sombra do Onipotente. Essa sombra divina não é apenas uma proteção contra o calor físico, mas também uma proteção contra o estresse mental, emocional e espiritual. Deus nos chama para habitar nesse refúgio, não apenas passar por ele, mas fazer dele o nosso lar, onde encontramos descanso e renovação. A ideia de habitar no esconderijo do Altíssimo também sugere uma intimidade profunda com Deus. Um relacionamento constante e íntimo, onde nos sentimos tão próximos dele que, como o abrigo de uma árvore, sua presença nos envolve o tempo todo. Não estamos falando de uma visita ocasional, mas de morar ali, de fazer desse esconderijo divino o nosso lugar seguro, onde podemos nos refugiar e ser restaurados. Na vida moderna, frequentemente buscamos esse tipo de sombra no lugar errado. Procuramos refúgio no trabalho, no consumo de bens materiais ou até mesmo em relacionamentos que, por mais valiosos que sejam, não têm o poder de nos dar a paz duradoura que só Deus pode oferecer. Mas o Salmo 91 nos lembra que, ao escolhermos Deus como nosso refúgio, encontramos não apenas alívio imediato, mas também proteção constante. Ele é a sombra que não se desfaz, que não muda com o passar do tempo, mas que permanece sempre firme para nos proteger. Esse versículo nos ensina que podemos descansar verdadeiramente em Deus, confiando que Ele está sempre conosco, cuidando de nós, nos oferecendo sua proteção e sua paz. Em um mundo agitado, essa segurança espiritual é como um oásis em meio ao deserto, um lugar de calma, descanso e renovação. Deus nos convida a nos refugiar nele e confiar que, mesmo em meio aos desafios da vida, sua presença será sempre nossa sombra protetora. No versículo 2 do Salmo 91, o salmista faz uma declaração de confiança profunda e inabalável. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio.
Vamos explorar o significado dessas palavras e como podemos aplicar essa confiança em nossa vida moderna. O que significa para nós, hoje, considerar Deus como nosso refúgio e fortaleza? Em um mundo onde vivemos constantemente com incertezas, pressões e desafios, essas palavras se tornam um poderoso lembrete de que Deus é nossa segurança absoluta. Imagine por um momento que você está atravessando um campo aberto, exposto ao vento forte e à tempestade. O céu está escuro e ameaçador, e você se sente vulnerável, sem proteção. Mas, de repente, você vê à distância uma grande fortaleza, uma estrutura sólida, com paredes imponentes e uma entrada segura. Ao chegar perto, você entra, se sente acolhido e protegido, e o tumulto lá fora já não parece tão ameaçador. Essa fortaleza é o refúgio que traz segurança, tranquilidade e proteção. Agora, transfira essa metáfora para a sua vida cotidiana. Muitas vezes, a vida moderna pode nos parecer como aquele campo aberto e tempestade. Estamos expostos a desafios inesperados. Problemas de saúde, questões financeiras, relacionamentos complicados ou até o peso das expectativas que a sociedade nos impõe. É fácil sentir-se vulnerável, como se estivéssemos à mercê de forças além do nosso controle. Mas o Salmo 91 nos diz que assim como buscamos abrigo na sombra de uma fortaleza, podemos buscar em Deus o nosso refúgio. Ele é aquele lugar seguro onde podemos nos esconder e encontrar descanso. E não é apenas qualquer tipo de refúgio, mas uma fortaleza. As fortalezas, historicamente, eram construções poderosas, projetadas para resistir a ataques e adversidades. Elas eram feitas para suportar o que fosse necessário e manter aqueles que estavam dentro delas seguros e protegidos. Da mesma forma, Deus nos oferece uma proteção que nada no mundo pode abalar. Quando nos refugiamos em Deus, Ele se torna a fortaleza que nos resguarda das tempestades da vida, da pressão do mundo ao nosso redor e das adversidades que tentam nos derrubar. A palavra fortaleza também nos remete à ideia de algo intransponível. Assim como uma fortaleza medieval não seria facilmente invadida, a proteção de Deus sobre nossas vidas é inquebrável. Não importa quais obstáculos apareçam, não importa o quão fortes sejam os ventos das dificuldades, Deus é nossa fortaleza que mantém todos os perigos à distância. Mas além disso, o versículo diz: "O meu Deus, em quem confio." Esta parte é fundamental. A confiança em Deus não é algo passivo, mas uma ação ativa. Confiar em Deus é tomar a decisão de acreditar, mesmo quando a situação ao nosso redor parece incerta ou desafiadora. É um ato de fé, de saber que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. Ele é o meu Deus, a quem entregamos nossa vida, nosso futuro, nossas preocupações. Pense em como confiamos em coisas simples no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você entra em um carro, confia que ele vai funcionar e te levar ao seu destino. Ou, quando você se deita para dormir, confia que a cama vai te apoiar durante a noite. Mas a confiança em Deus é muito mais profunda. Quando declaramos que Ele é nosso refúgio e fortaleza, estamos dizendo que acreditamos que Ele pode fazer o impossível, que Ele está no controle de nossa vida, não importa o que aconteça. Hoje, em tempos de incerteza e complexidade, podemos pensar na fortaleza de Deus como algo comparável a um sistema de segurança de última geração. No mundo digital, onde estamos constantemente expostos a ameaças, como hackers ou fraudes online, a maior defesa é ter um sistema de segurança sólido e invulnerável. Assim como investimos em firewalls, senhas fortes e antivírus para nos proteger no mundo digital, Deus é nosso sistema de segurança divino, que nos protege de qualquer força que queira nos derrubar. Ele é nossa defesa inquebrantável em um mundo vulnerável. O versículo 3 do Salmo 91 começa com uma promessa impressionante: "Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa." Aqui encontramos duas imagens poderosas de proteção: o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Esses elementos podem parecer distantes da nossa realidade cotidiana, mas na verdade eles carregam um profundo significado para nós, especialmente quando os aplicamos à nossa vida moderna. Primeiro, vamos entender a imagem do laço do passarinheiro. Em tempos antigos, os passarinheiros usavam laços ou armadilhas para capturar pássaros.
Eles eram habilidosos, silenciosos e pacientes, esperando que os pássaros caíssem na armadilha sem perceberem o perigo. A imagem do laço é um símbolo de enganos sutis e armadilhas que aparecem em nossas vidas de maneira quase imperceptível. Não são necessariamente grandes ameaças óbvias, mas pequenos enganos ou tentações que nos atraem sem que saibamos até que já estamos presos. Na vida moderna, o laço do passarinheiro pode ser comparado às tentativas sutis de nos distrair, nos desviar do nosso propósito ou até mesmo nos fazer cair em hábitos ou vícios que nos aprisionam. Pode ser uma tentação do mundo material que nos distrai da verdadeira felicidade, uma pressão social para seguir certos padrões, ou até mesmo uma escolha impensada que resulta em consequências que não prevíamos. Esses laços podem ser finos e invisíveis, mas com o tempo podem nos prender. Agora o versículo também fala sobre a peste perniciosa. A peste é uma doença mortal, algo que, no contexto bíblico, representava uma ameaça constante à vida. Mas não estamos apenas falando de uma doença física. A peste perniciosa pode ser vista como qualquer forma de mal ou destruição que afeta a nossa vida de maneira silenciosa, gradual e insidiosa. Pode ser um problema emocional profundo, uma ansiedade crescente ou uma tristeza que vai se agravando, coisas que não vemos de imediato, mas que nos destroem internamente aos poucos. Agora, imagine que você está caminhando por um parque, aproveitando o dia, quando, de repente, você escorrega em algo invisível. É como uma armadilha de laço, quase imperceptível, que você não percebe até estar preso. Da mesma forma, na vida, muitas vezes, as dificuldades surgem de maneira sorrateira. Um pensamento negativo que se transforma em ansiedade. Uma escolha pequena que leva a consequências maiores, ou um vício que começa como algo simples e se transforma em um problema profundo. E, ao mesmo tempo, a peste perniciosa pode ser comparada àquelas doenças emocionais e espirituais que nos atacam sem que percebamos. Pode ser o estresse constante, que se acumula dia após dia, ou até mesmo a falta de perdão, que vai minando nossa paz interior e nos afastando da felicidade verdadeira. Essas coisas podem não ser visíveis a olho nu, mas elas nos afetam de maneira silenciosa e destrutiva. No entanto, o Salmo 91 nos dá uma promessa poderosa. Deus nos livrará dessas armadilhas e doenças, seja o laço do passarinheiro ou a peste perniciosa. Deus nos promete proteção não apenas contra as ameaças visíveis, mas também contra os perigos que estão escondidos nas sombras da vida, contra aqueles enganos que nos aprisionam de maneira silenciosa e contra as doenças espirituais e emocionais que podem corroer nossa paz. Como aplicar na vida cotidiana? A chave para aplicar esse versículo em nossas vidas é confiar em Deus para nos libertar das armadilhas e nos proteger contra as influências destrutivas. Ele nos dá discernimento para ver as armadilhas que estão à nossa frente, nos fortalece emocionalmente para não cairmos nas tentações do mundo e nos oferece cura e renovação quando nos sentimos vulneráveis às doenças da alma e do espírito. Metáfora adicional. É como se você estivesse dirigindo em uma estrada sinuosa, com muitas curvas perigosas e obstáculos inesperados. Às vezes, você não pode ver o perigo à frente, mas Deus é como o GPS divino que te guia, avisando quando desviar de um obstáculo, quando desacelerar e quando seguir em frente com segurança. Ele é aquele que nos livra do perigo antes mesmo que possamos vê-lo e nos ajuda a evitar os laços que podem nos prender e as pestes que podem nos destruir. Deus é nosso libertador e protetor. No mundo moderno, onde muitas vezes somos atacados por ameaças que não conseguimos ver, o Salmo 91 nos lembra que a proteção de Deus vai além do que podemos perceber. Ele nos livra de armadilhas invisíveis e nos mantém seguros diante das forças que tentam nos destruir. Podemos confiar nele, sabendo que ele sempre nos guiará para a segurança. Já o versículo 4 do Salmo 91 traz uma imagem profundamente acolhedora e reconfortante. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Para muitos de nós, essa imagem remete a um lugar de proteção absoluta, onde podemos nos sentir seguros e amparados sem temer nada. Mas, ao refletirmos sobre o significado mais profundo desse versículo,
podemos entender ainda mais o quanto essa promessa de Deus é vital para o nosso dia a dia. Imaginemos que estamos caminhando por uma rua movimentada, talvez uma rua cheia de tráfego, pessoas apressadas e sons de buzinas. O ritmo da vida moderna pode nos fazer sentir expostos, ansiosos e vulneráveis, como se estivéssemos sempre à mercê dos problemas e desafios que surgem sem aviso. Mas de repente, vemos uma figura protetora, uma mãe com suas asas abertas, cobrindo seus filhotes, impedindo que o frio, a chuva ou até mesmo as ameaças do mundo os atinjam. Essa figura, de alguma forma, reflete a promessa de Deus em nossas vidas. Quando o Salmo 91 fala que Deus nos cobrirá com suas penas e nos dará abrigo debaixo de suas asas, está nos oferecendo uma imagem de proteção completa. O que isso realmente significa? Deus não está apenas nos oferecendo proteção parcial ou superficial, mas uma proteção profunda, como uma mãe que envolve seu filho com suas asas, oferecendo calor, segurança e amor incondicional. Ele nos chama para estar sob seu cuidado, para nos refugiar em sua presença, onde nada pode nos tocar sem sua permissão, em um mundo onde estamos constantemente à mercê de situações que nos fazem sentir vulneráveis, seja no trabalho, em nossos relacionamentos, ou até mesmo em nossas lutas internas. A imagem das asas de Deus nos mostra que Ele é aquele que nos guarda e nos protege de tudo o que tenta nos desviar ou destruir. Ele oferece não apenas refúgio, mas um abrigo seguro, onde podemos descansar, confiar e ser renovados. Para aprofundarmos ainda mais, vamos considerar a natureza das penas de uma ave. As penas de um pássaro não são apenas parte de seu corpo, mas são a sua proteção contra o frio e os perigos externos. Elas formam uma camada protetora que o mantém aquecido, mesmo nos momentos mais difíceis. Da mesma forma, as asas de Deus são a expressão do seu amor e cuidado por nós, criando uma camada de proteção espiritual que nos envolve, nos aquece e nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades da vida ameaçam nos derrubar. Agora pensemos também em como um pássaro cuida dos seus filhotes. Quando há perigo, a ave-mãe abre suas asas e acolhe seus filhotes, escondendo-os de ameaças externas. Ela não os deixa sozinhos para enfrentar o perigo. Deus faz o mesmo por nós, especialmente quando enfrentamos desafios que não podemos controlar. Seja um problema no trabalho, uma doença inesperada, um conflito em nossos relacionamentos ou até mesmo uma luta interna com ansiedade e medo, Deus nos cobre com suas asas protetoras. Ele se aproxima de nós, nos ampara e nos dá força para seguir em frente, confiantes de que Ele está conosco, não importa o que aconteça. Na vida moderna, muitas vezes nos sentimos expostos, como se estivéssemos andando pelas ruas movimentadas da vida, cercados por ameaças e dificuldades que parecem surgir do nada. Mas quando escolhemos confiar em Deus, Deus nos convida a nos refugiar debaixo de suas asas, a procurar sua proteção, sua paz e sua orientação. Isso significa confiar nele nos momentos de incerteza, saber que ele não nos deixará enfrentar nada sozinhos e que mesmo quando não vemos a saída, ele está lá para nos guiar. Imagine a sensação de estar em casa, em um ambiente acolhedor, onde nada de ruim pode entrar. Essa sensação de segurança e conforto é o que Deus oferece ao nos cobrir com suas asas. Ele nos convida a entrar nesse lugar seguro, onde podemos descansar, nos reenergizar e continuar nossa jornada com confiança. Quando a vida fica difícil, a promessa de Deus como nosso abrigo seguro é uma fonte inesgotável de esperança. Agora, vamos considerar a segunda parte deste versículo, a seta que voe de dia. No antigo campo de batalha, as setas eram uma ameaça constante. Elas poderiam ser disparadas de longe, sem que o inimigo fosse visto, atingindo suas vítimas de forma súbita e inesperada. A seta que voe de dia representa as ameaças que vêm de fora, aquelas que nos pegam de surpresa durante o curso do dia. Na vida moderna, essas setas podem ser problemas inesperados, como uma crise financeira, uma perda de emprego, um diagnóstico médico ou um acidente que muda tudo de repente. São os desafios que surgem sem aviso, as dificuldades que batem à nossa porta quando menos esperamos. Agora imagine que você está indo para o trabalho,
com uma mente tranquila, esperando ter um dia produtivo. De repente, você recebe uma notícia que vira sua vida de cabeça para baixo. Pode ser um problema no trabalho, um acidente, uma crise pessoal. É como uma seta que vem do nada, atingindo você de forma abrupta e inesperada. O dia que parecia ser simples e sem grandes desafios, de repente se torna uma batalha contra o medo do que virá a seguir. Mas o que o Salmo 91 nos diz é que mesmo diante dessa seta que voa de dia, Deus é a nossa proteção. Ele nos garante que não precisamos temer, pois Ele está conosco em cada desafio. Mesmo quando as setas do medo, da insegurança ou da adversidade são disparadas em nossa direção, Deus nos cobre com sua proteção, nos guiando e nos dando a força para enfrentar tudo o que vier. O Salmo 91, versículo 5, começa com uma poderosa promessa. Não temerás o terror de noite, nem a seta que voe de dia. Aqui, o versículo nos fala de uma proteção constante e imperturbável que Deus nos oferece, independentemente da hora do dia ou das ameaças que possam surgir em nossa vida. Mas o que exatamente significa essa promessa e como podemos aplicá-la à nossa vida moderna? Vamos começar pela imagem do terror de noite. No mundo antigo, a noite era associada ao medo. Durante a escuridão, os perigos pareciam aumentar, e as pessoas estavam vulneráveis a ataques, invasões ou até mesmo à solidão e ao desespero. O terror de noite representava as ameaças que surgem na escuridão. Aquelas preocupações e medos que nos assombram quando estamos sozinhos, ou quando o mundo parece silencioso e sombrio. Na nossa vida cotidiana, isso pode se traduzir nas ansiedades e medos que surgem quando estamos sozinhos com nossos pensamentos. Pode ser o medo de não ter controle sobre o futuro, o medo da falha, o medo de doenças ou até o medo do desconhecido. Essas são as sombras da noite que muitas vezes nos deixam vulneráveis, nos impedindo de descansar em paz. Imagine que você está em casa, em um quarto escuro, à espera de algo desconhecido. O medo começa a tomar conta de sua mente. Talvez seja um problema financeiro que você não sabe como resolver, ou uma preocupação sobre o futuro de sua família. Esse medo, como o terror de noite, começa a crescer e tomar proporções maiores do que realmente são, apenas porque você está imerso na escuridão de seus pensamentos. Você não consegue ver claramente a solução, e a ansiedade cresce à medida que a noite avança. Agora, imagine que, em meio a essa escuridão, há uma luz divina que brilha e dissipa o medo. Essa luz é a promessa de que, mesmo nas horas mais escuras da vida, Deus está conosco, trazendo paz e confiança. O terror da noite é vencido pela certeza de que não estamos sozinhos e que no escuro, Deus é a nossa luz. Ele nos promete que mesmo no silêncio da noite, Ele está lá para nos proteger e nos dar a força para enfrentar qualquer medo ou preocupação que possa surgir. O versículo 5 nos garante que não precisamos temer. Não importa se o medo surge à noite, em silêncio, ou se a seta da adversidade voa em plena luz do dia. Deus nos promete sua proteção constante. Ele não nos deixa à mercê dos nossos medos ou das circunstâncias externas. Em todos os momentos, seja no escuro da noite ou sob o brilho do sol do dia, Ele nos oferece sua proteção, confiança e a certeza de que podemos descansar em sua presença sem ser atingidos pelas ameaças da vida. Aplicação prática para a vida moderna. Como podemos aplicar essa promessa em nossa vida? A chave está em não deixar o medo tomar conta de nós. Em momentos de incerteza, podemos lembrar que Deus está conosco, seja em nossos pensamentos mais profundos durante a noite, seja quando enfrentamos problemas de dia. A proteção de Deus é garantida. Ele nos cobre como um escudo, e podemos descansar em sua paz, mesmo quando tudo ao nosso redor parece ameaçador. Quando as setas da vida tentam nos atingir, seja por medo ou adversidade, podemos voltar a nossa atenção para Deus, sabendo que Ele nos guia e nos dá sabedoria para enfrentar tudo com coragem e fé. Não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele é o nosso refúgio seguro. Portanto, ao enfrentar o terror da noite ou a seta que voa de dia, lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, pronto para te proteger. Não há lugar para o medo,
porque você está debaixo das asas de Deus, onde pode descansar, confiante de que Ele é a sua proteção constante. Não temerás o que vem pela noite ou o que surge durante o dia, pois Deus é a sua segurança, a sua fortaleza e o seu refúgio.